muchas gracias por invitar a Ethos para compartir un poco de nuestra visión actual. Especial saludos a señora Margarita Montero, nuestra coordinadora, y también a Jorge Villalobos, nuestro brillante presidente de Fora Empresa. Nosotros brasileños tenemos la muy errónea impresión de que podemos comunicarnos en español. Entonces, mil perdones por los maus tratos y los barbarismos que cometeré en los próximos minutos contra la muy hermosa lengua de ustedes. Mil perdones. Hablaré en portuñol. Nuestro instituto nació 14 años atrás de un grupo de empresarios brasileños con la intención de movilizar a las empresas para cambiar sus procesos internos de gestión en la dirección de una sociedad más justa y sostenible. Muy ambicioso intento de este grupo. Hoy somos 70 personas en una equipo interna, tenemos un consejo directivo con 20 empresarios de Brasil, grandes empresarios, un consejo internacional en lo cual se cuenta Jorge Kell del Pacto Global, los teóricos John Elkington, Simon Zadek, Ellen White de Estados Unidos, Aaron Kramer de Biasar, entre tantos otros. Tenemos un consejo orientador de la plataforma sobre el cual voy a hablar, 1.500 empresas asociadas que representan aproximadamente 40% del producto interno del país, y un grupo también de organizaciones diversas que trabajan con nosotros en la definición de una nueva economía. Muy bien, en los primeros 10 años nos hemos concentrado exclusivamente en la gestión interna de las empresas y para lo tanto desarrollamos los hoy muy conocidos indicadores Ethos y difundimos en Brasil las principales ferramentas internacionales de ayuda a las empresas para el cambio de la gestión. Fomos Secretaría Ejecutiva del Pacto Global de las Naciones Unidas, também difundimos o método GRI de reporting corporativo e tivemos muitas alianças internacionais na direção de ajudar o cambio de las empresas. 10 anos depois, em 2008, tivemos uma avaliação de los resultados desta primeira fase estratégica e chegamos à conclusão de que todo ha cambiado, pero también nada ha cambiado en Brasil, obviamente. Todo ha cambiado porque todas las grandes empresas tienen hoy sus áreas, sus gerencias, sus directorías de responsabilidad social y sostenibilidad, tienen sus folletos, sus comunicaciones, na cual dicen que buscan la responsabilidad, pero isso não está em el centro de la estratégia. E quando há uma crise financeira, as primeiras coisas, áreas e projetos que se paralisam são justamente os de responsabilidade e sostenibilidade. Em el mercado também tivemos muitos avanços, como o desenvolvimento, o desenvolvimento de los indicadores de la empresa sostenível de la Bolsa de Valores de Bovespa, el ISE Bovespa. Pero si olhamos la performance de las acciones, vemos que los inversionistas no preferem todavía inversionar en las empresas más responsables, por cuanto la performance de las acciones es la misma. Y en el gobierno también, el gobierno ha incorporado el tema de la gestión sostenible y responsable, pero cuando formula las políticas industriales, quando llama para conversar a los cardinales de la economía brasileña, no pone sobre la mesa el tema de la sostenibilidad. Por tanto, mucho cambió, pero el esencial no ha cambiado. Por esta conclusão, desarrollamos 2 anos atrás uma nova estratégia que não abandona
la busca de ayudar a las empresas en su gestión interna, mas comprende la necesidad de trabajar por la influencia de la agenda pública, de los proyectos y de las políticas de gobierno, de estimular la innovación y también de trabalhar alianças globais mais sólidas, mais intensivas. Esta nova estratégia se chama la Plataforma por uma Economia Incluyente, Verde e Responsável e foi desenvolvida por Ethos com o apoio intelectual e financeiro de 6 grandes empresas, Alcoa, CPFL Energia, Natura, Suzano, Vale e Walmart. ¿Qué es la visión de esta plataforma? Trabajamos con empresas. Una nueva economía o una sociedad más justa se compone de muchos elementos más allá de la economía, como por ejemplo la cultura, los valores, el consumo. Pero como trabajamos como empresas, fizemos la elección de trabajar solamente la economía, porque somos agentes econômicos, e uma economia que seja, ao mesmo tempo, mais amigável com os recursos naturais, incluyente do ponto de vista social, que combate a pobreza e busca a redução das desigualdades sociais, e responsável, que está em grifo, porque são poucas as organizações que dão destaque à afirmação da integridade e o combate à corrupção. Como são poucas as empresas que querem, desejam, têm coragem de enfrentar tema de tal complexidade. Donde o novo desafio do Instituto é trabalhar novos modelos de negócios que sejam, ao mesmo tempo, mais verdes, mais incluyentes e mais responsáveis. Negócios que integrem as duas dimensões. Costumamos dizer que a vieja economia ha muito bem demonstrado sua viabilidade financeira. As empresas sabem muito bem como ganhar dinheiro com altas emissões de gases poluidores, com a exploração do trabalho, com a corrupção junto com agentes governamentais. Para hacerlo, para tentar esta demonstração, hemos mantenido a primeira estratégia, o perfeccionamento das práticas empresariais, pero acrescentamos outras 5 estratégias, quais sejam o trabalho para o desenvolvimento de novos valores de mercado, os planos privados e públicos de inversões e inovação disruptiva, a formulação de uma nova agenda nacional para a economia, o desenvolvimento de estratégias para influir em las políticas públicas, alterá-las, melhorá-las ou criar novas políticas, e o desenvolvimento de uma agenda internacional pela nova economia, pois vivimos em um mundo globalizado, as empresas brasileiras não estão isoladas e se fazem cambios em seus processos de gestão, e os concorrentes internacionais, os asiáticos em los textos, por exemplo, não fazem o mesmo e elas perdem competitividade, ficam expostas à perda de competitividade. E me gostaria compartilhar 2 exemplos de como tentamos desenvolver as estratégias. Em termos de políticas públicas, há muito bom exemplo que se chama Fórum Empresa, que se começou em 2009, pouco depois da formulação da plataforma. E naquele momento, o país se preparava para participar da Cumbre Climática em Copenhague, a COP15. E a posição brasileira em relação às reduções de gases de efeito estufa era muito conservadora. Ni as empresas, ni o governo queriam ações voluntárias fora do protocolo climático de Kyoto. Então, em aquele momento, logramos reunir um grupo de 22 empresas referenciais que correspondiam
a 50% do PIB nacional e escrever um documento que se chamou Carta Aberta ao Governo Brasileiro sobre Câmbio Climático e promover um seminário junto com a televisão, o governo, dos ministros de Estado e os 20 CEOs, presidentes das empresas. E naquele momento, os presidentes disseram ao governo: nós entendemos que a redução de gases de efeito estufa é uma questão ética para as empresas e também uma questão de competitividade empresarial e nacional. Portanto, desejamos que o país seja protagonista em Copenhague, comprometa-se com metas voluntárias e contribua ao fundo climático que se ha criado. E de nossa parte, nos comprometemos a fazer o inventário, a demonstração pública e a redução anual e gradual de nossas emissões. Aquele ato político de presidentes empresariais foi um cambio em la visão que o governo tinha de las empresas, porque las julgava por la maioria, por la posição dominante de la Confederação de las Indústrias. E aquele ato ajudou, não foi o único, mas ajudou muito ao cambio de la posição e ao protagonismo del país em Copenhague. Muitas partes de la Carta Aberta foram meses depois incorporadas em la legislação federal del cambio climático e hasta agora o grupo continua trabalhando junto ao governo para a regulação de los planos setoriales de la indústria e para a harmonização de las políticas de las diferentes províncias, estados e do governo federal. O segundo exemplo, quanto à articulação internacional, temos uma estratégia que se chama União Global por la Sustentabilidade. Ela parte da conclusão de que os países têm limites para uma atuação isolada em um mundo globalizado e que há muita fragmentação de los diversos movimentos empresariais e sociais, muita dispersão de energia, não há ações conjuntas e não há ações dirigidas à ação concreta, ao cambio disruptivo. Portanto, a União Global pretende ser um movimento de integração para a ação voluntária efectiva de los diversos agentes sociais, las empresas, la academia, los gobiernos subnacionales, los trabajadores, las mujeres, los pueblos indígenas, etc. Todos pueden participar, a não ser los países, los estados nacionales que tienen las Naciones Unidas como su fórum. Este movimento foi lançado em la Rio +20 com 200 declarações de líderes comprometendo-se à ação. Líderes empresariais como o presidente de Alcoa, a presidente do Grupo Fibria, líderes políticos do Brasil, de movimentos sociais como o presidente global de Greenpeace e a presidenta global de WWF, e temos hasta agora 50 compromissos já declarados, incluindo o do Fórum Empresa. Hasta o fim do ano teremos duas outras redes lançadas, uma rede em França, ancorada por el Réseau Alliance, do World Forum Lille, e uma rede em Espanha, ancorada por ECODES e a Fundação CONAMA. Caminho agora para uma segunda parte de meu compartimento com vocês, que diz respeito a Rio +20, já que estamos falando de movimentos internacionais. As últimas duas conferências internacionais de etos se han concentrado em la concertação com o público empresarial, em la búsqueda de acordos concretos de compromissos para serem apresentados nesta cumbre das Nações Unidas sobre o desenvolvimento sustentável que se realizou 2 meses atrás em Rio de Janeiro. Fomos a la conferência com estas propostas, tivemos um seminário, as propostas foram distribuídas por el governo federal a todos os dignatários internacionais e tivemos uma série de outras apresentações com Green Economy, com Alison, com a Fundação Avina, etc.
e de esta participación muy intensa del cambio de informaciones con nuestros parceros y otras redes internacionales de responsabilidad social, tenemos ahora, al menos en términos profisórios, uma síntese del estado da arte em sustentabilidade no imediatamente pós Rio +20, que me gostaria de compartilhar com vocês. Desta muito rica conferência, nada menos que 38 temas estratégicos foram debatidos em profundidade, estão em el documento El Futuro que Desejamos, sob a ótica de um tema general que se chamou La Economia Verde Incluyente e la Governança del Desarrollo Sostenible. Alguns documentos essenciais foram produzidos em la cumbre, o documento oficial da ONU, as recomendações da sociedade civil, vários documentos empresariais e documentos de organizações sociais, a los quais juntamos outros papers que julgamos muito pertinentes para uma análise global, e hoje temos uma ideia de como os diversos actores de la cena global veem o desenvolvimento sustentável em la direção multilateral, social e empresarial. Em la dimensão multilateral, hemos visto que os países desenvolvidos, por conta de la crise financeira, não veem o desenvolvimento sustentável como uma oportunidade para cambiar seus processos e vencer, superar a la crise econômica. Tanto que, de los 8 países mais desenvolvidos, de G8 e de Conselho de Segurança, apenas um ha tido presença forte em Rio +20, que foi França. Por outro lado, os países em desenvolvimento também não veem o desenvolvimento sustentável como uma oportunidade de superarem seus problemas históricos. Insistem que os países já desenvolvidos têm a maior responsabilidade por el estado atual do mundo e solicitam a eles que hajam. Veem o tema da economia verde como uma nova fase do capitalismo que generaria nuestras barreiras tecnológicas em favor de los países já desenvolvidos, perpetuando uma relação de dependência. Quanto à questão da governabilidade, havia uma disputa de qual órgão das Nações Unidas seria o coordenador futuro das ações de desenvolvimento sustentável e uma polarização entre a ECOSOC, que responde ao Departamento Econômico e Social das Nações Unidas, e o PNUMA, o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente. E a solução foi a criação de uma terceira instância, provavelmente coordenada por Brasil, que se chamará Fórum Político de Alto Nível. E na relação do financiamento de desenvolvimento sustentável, também não ha havido nenhuma definição imediata, sino o desenho de um caminho para uma estratégia que será implantada depois de 2014. Em resumo, quanto à implementação do desenvolvimento sustentável, os países dizem, sí, lo queremos, pero no ahora. Em homenagem a Jorge, que é doutor em teologia, costumo citar o exemplo de Santo Agostinho. Santo Agostinho levava uma vida dissoluta com juegos, mulheres, diversão, quando foi iluminado por Deus e se decidiu a ser um padre, a ser um membro da igreja, e disse ao Senhor: Senhor, dame la castidad, pero no ahora. Lo mesmo ocorre com os países, todos querem o desenvolvimento sustentável, pero no ahora, porque estamos em crises, pero ninguém quer pagar a la cuenta del desenvolvimento. Pero haverá o desenvolvimento de los objetivos de desenvolvimento sustentável que substituirão os objetivos de desenvolvimento del milênio depois de 2014. E o Brasil está a coordenar uma comissão de 30 países
para apresentar um primeiro desenho de los 9 ou 10 ou 12 ODS hasta 2013. E as empresas, as ONGs e as pessoas foram em la cumbre mais estimuladas que nunca a irem por conta própria por el desarrollo sostenible, uma vez que o processo multilateral está muito lento e muito trancado.